Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Terapia como caminho e não como urgência. Porque é que eu trouxe este tema para falar aqui neste episódio? Porque muitas vezes as pessoas, quando se apercebem que precisam de fazer terapia, muitas vezes entram num estado de urgência, de emergência, em que querem a consulta para ontem. Então ficam desesperadas para marcar uma consulta. E muitas vezes nós, terapeutas que funcionamos por marcação, por agenda e até trabalhamos sozinhos, em que não temos nenhuma clínica ou outros colegas de quem nos socorrermos para encaminhar estas pessoas que vêm nesta urgência, torna-se difícil, porque muitas vezes estas pessoas têm que esperar 1, 2 ou 3 meses para ser atendidas por este profissional em concreto. Eu sei que isto já tem acontecido comigo e queria falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu sei que muitas vezes o problema que a pessoa tem já é de há meses ou até de anos. Muitas vezes pessoas que vêm com uma depressão, que vêm com ataques de pânico, vêm com ansiedade, vêm com um esgotamento, vêm com um problema de relacionamento, vêm com baixa autoestima, perfeccionismo. Muitas vezes já têm estas questões há muitos, muitos anos. E eu que trabalho com adultos, percebo que normalmente estas pessoas já apresentam muitas vezes sintomatologia desde crianças ou desde adolescentes, nomeadamente no caso da ansiedade, da depressão, da autoestima, complexos com o corpo, perfeccionismo. Mas muitas vezes, e também isso é de facto algo muito positivo, de tanto conhecimento que está agora nas redes sociais, que as pessoas podem buscar online, no YouTube, ler artigos sobre saúde mental, sobre estas questões, faz com que muitas vezes as pessoas se apercebam, ganhem consciência de que estes aspectos podem ser trabalhados e ganham também mais confiança nos psicólogos que estão cada vez mais a falar em podcasts como este ou outros, ou nas suas redes sociais, ou em vídeos do YouTube, ou em cursos. E então cada vez mais as pessoas têm acesso a esse tipo de informação e identificam-se, não só com o que ouvem, mas também com o próprio profissional. Muitas vezes as pessoas, quando procuram um profissional, procuram referências. Se não forem encaminhadas por pessoas amigas, colegas, familiares, normalmente é por uma pesquisa no Google sobre uma determinada pessoa ou até uma terapia e encontram profissionais e vão ver os seus sites, vão ver as suas páginas e querem marcar consulta com aquele profissional. Claro que há situações de urgência psicológica, como pessoas que sofrem de um acidente ou que um familiar sofre de um acidente, uma doença grave ou em estado terminal, ou mesmo até alguém que é vítima de uma catástrofe natural, não é? Portanto, por exemplo, como houve as vítimas daqueles incêndios, não é? E outros que vão surgindo, ou até daquele tsunami que houve há uns quantos anos atrás. Portanto, essas pessoas sim precisam de intervenção urgente e normalmente deve ser uma intervenção feita em sítios onde há essa resposta, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, outras instituições de saúde, nomeadamente também linhas de apoio psicológico, também já existem, para que as pessoas possam ser atendidas assim que possível. Mas normalmente isso acontece em determinados sítios em que existe uma equipa preparada, pronta e também com formação específica para intervir na crise, para intervir em catástrofes, em realmente situações de urgência psicológica. E então, estas pessoas, neste caso, nomeadamente também quem tem ideação suicida e se sabe que alguém à sua volta tem essa ideação suicida, tem intenções, deseja morrer, matar-se, faz essas ameaças, normalmente a primeira intervenção nunca será um psicólogo que tenha a sua prática privada, será sempre o Serviço Nacional de Saúde, o médico de família, o psiquiatra, o serviço de urgências, não é? Para que estas pessoas tenham acesso ao apoio médico assim que possível, nomeadamente medicação. Nestes casos, então, é preciso a pessoa estabilizar de forma medicamentosa, a pessoa está estabilizada e depois iniciar um processo terapêutico, sem dúvida. Portanto, há casos em que nós, psicólogos de prática privada, não somos a primeira linha, nomeadamente para dar resposta a essas situações de crise, de emergência psicológica. Claro que e são estes casos que eu falei, mas aqueles que eu estava a falar anteriormente, nomeadamente pessoas que de repente descobrem agora que têm que fazer terapia, que se sentem em emergência, mas mais do que emergência, é em urgência de começarem o seu processo terapêutico, é bom perceberem que realmente a terapia tem que ser vista como um caminho, não como uma situação de emergência.
apesar de sentirem que estão em crise, em emergência. Claro que há situações de divórcio, de perda, de morte na família, de doença grave, nós percebemos que realmente há essa urgência. Nesse caso, se a pessoa não puder esperar, recomenda-se de facto que procure o médico de família ou a médica de família, ou uma consulta de psiquiatria para tomar medicação e um apoio psicológico que seja iniciado assim que possível. Mas lá está, caso se identifique com algum profissional em concreto desta área e queira especificamente trabalhar com uma determinada pessoa, deve sim aguardar por esse tempo. Eu pelo menos falo aqui no meu caso, em que muitas vezes as pessoas chegam até mim e querem desesperadamente marcar uma consulta e que se sentem numa crise, não é? Ou sentem uma urgência em marcar, muitas vezes têm essa limitação. Claro que as pessoas contactam a minha assistente mete a lista de espera e nesse caso será atendida assim que possível, não é? Mas isto para que se possa perceber que nem sempre a terapia com aquele profissional em concreto possa ser começada assim que a pessoa deseja, naquela semana, por exemplo. Caso não possa esperar, sim, encontre a solução que faça sentido para si e que seja a mais rápida possível para si. Caso queira ser atendida por um profissional em concreto, seja por mim ou por outra pessoa que realmente trabalhe sozinha, porque eu neste caso não tenho equipa, não sei se algum dia terei, se esse será o meu percurso, mas neste momento trabalho sozinha, não tenho para quem encaminhar, ou seja, não trabalho com outros colegas ou com outros colegas ou com outras colegas que eu possa realmente encaminhar. E também há muitas pessoas que me perguntam: oh Paulo, eu gostava mesmo de ser atendida ou atendida por si, tenho-me identificado tanto com o que fala aqui nos podcasts, com o que escreve, e gostava mesmo, mesmo, mesmo. Só que eu moro em Lisboa, moro no Porto e não me sinto muito confortável com as consultas online. Não me recomenda algum profissional com a sua abordagem aqui nestas cidades? E em resposta a essa pergunta, não. Porque de facto eu conheço outros psicólogos, conheço outras pessoas que fazem hipnose ou que façam constelações familiares ou que usem a psicossomática, mas não conheço ninguém que trabalhe da forma que eu trabalho usando todas essas ferramentas. Portanto, não, a minha resposta a essas pessoas muitas vezes é essa. Eu compreendo que as consultas online muitas vezes possam não parecer muito confortáveis, até porque eu acho que as pessoas pensam que não serão tão eficazes, por exemplo, quanto em presencialmente, quanto em gabinete. E o que eu posso dizer a essas pessoas é que uma consulta online tem a mesma eficácia, a mesma duração e, neste caso, também o mesmo valor do que uma consulta presencial. Tenho imensos clientes espalhados por este mundo, não é? Em vários países e até em várias zonas aqui do país, ou mesmo até aqui da região, que eu estou no Algarve, que fazem consultas online comigo já há imenso tempo. Aliás, desde que comecei a trabalhar, passado pouco tempo, que comecei a dar consultas online e aumentou bastante depois da quarentena e principalmente cada vez mais pessoas me chegam de várias partes do país e do mundo através do podcast, então cada vez mais tenho esses pedidos de consultas online. Claro que se a pessoa não estiver mesmo confortável, não quiser mesmo fazer uma consulta online, aí sim terá que procurar alguém na sua cidade com determinadas abordagens que se identifique e terá que recorrer então a esses profissionais da sua zona. Caso não, uma consulta online tem a mesma eficácia, portanto funciona da mesma forma do que em sessão. Claro que muitas pessoas preferem o presencial e tenho pessoas que muitas vezes de outras partes do país ou do mundo já me têm visitado aqui no Algarve quando vêm de férias, o que é sempre um acontecimento muito agradável para mim, né? Conhecer as pessoas que realmente só conheci no ecrã. Mas sim, tem o mesmo efeito, ou seja, decorre da mesma maneira, tem a mesma eficácia, são feitos os mesmos exercícios, portanto, é uma questão de comodidade, de praticidade, poder fazer consultas online. E se realmente se identifica com aquela pessoa, seja comigo ou com outra pessoa qualquer, faça, nem que seja online, mesmo que não seja a sua modalidade preferida, faça com essa pessoa, porque eu acho que isto de encontrar um terapeuta compatível connosco tem muito que se lhe diga. De facto, nada como uma primeira consulta para averiguar se há empatia, se identifica, fazendo as sessões, ver se realmente aquela abordagem lhe faz sentido, sente que consegue chegar a algum lado com essa abordagem. E também sabendo uma coisa, que eu sei que às vezes carrega um problema de há muito, muito tempo e quer resolvê-lo agora e o mais rapidamente possível. Eu sei o que isso é, acredite. Eu também tenho o meu processo terapêutico e às vezes também me desespera andar à volta com certos temas e levar tanto tempo às vezes para conseguir ultrapassar ou conseguir amenizar, tranquilizar, tantas coisas que habitam dentro de nós, não é? Então, neste caso, quero-te falar aqui, acima de tudo, ser persistente, ter paciência. O seu processo terapêutico, independentemente de quando ele começa,
esperar por essa consulta se tiver que esperar, se realmente, se verdadeiramente quiser trabalhar com aquela pessoa e saiba que vai levar o seu tempo. Se tem essa sintomatologia, esse problema há 10, há 15, há 20 anos, há 30, há 40, então espero que leve tempo para isso poder ser resolvido. Ou não, muitas vezes há casos, há situações que com as ferramentas certas, com a análise certa, muitas vezes as pessoas conseguem desbloquear relativamente facilmente e rapidamente, mas isso é visto a cada caso. Isto também para dar resposta, Paula, mas quantas consultas é que eu preciso para ficar bem? Depende, eu não sei, na verdade não sei. Eu sei que é preciso consultas de seguimento, eu sei que é preciso nós explorarmos o caso, os temas, ensinar à pessoa ferramentas e desconstruindo, isso leva o seu tempo. Eu até acredito que o nosso propósito, a nossa missão é fazermos este processo. E é um processo que pode durar a vida inteira. Como assim, Paulo, vou ter que fazer terapia a vida inteira? Não necessariamente, só se gostar muito e realmente for útil para si. Por exemplo, eu sou uma apaixonada por processos de desenvolvimento pessoal, por autoanálise, por autoconhecimento. Então, sim, eu faço terapia desde 2008 e já fiz várias terapias, vários formatos terapêuticos ao longo destes anos. E acho que é super importante para nós também, que somos psicólogos, terapeutas, que lidamos com a dor dos outros, o sofrimento dos outros, sabermos internamente como se lida com aqueles problemas, como se chegam àqueles caminhos que é tão importante percorrer. Então, sim, a terapia pode levar uma vida inteira no sentido em que às vezes levamos muito tempo a desconstruir um tema para conseguir tranquilizar uma dor ou para superar um trauma, não é? Que está connosco há tanto tempo. E então, daqui o que eu lhe peço, o que eu lhe sugiro para ter é realmente muita paciência, diligência, paciência. Se for preciso fazer pausas da terapia, faça pausas da terapia. Se chega ali um ponto e já não se identifica com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, ou sente que não está a sair do mesmo lugar e precisa de algo mais, procure por esse algo mais. Mesmo comigo, em terapia comigo, muitas vezes eu sinto que já não consigo ajudar aquela pessoa, ou se por algum motivo sinto que já dei o que tinha a dar àquela pessoa, muitas vezes encaminho. Ou a própria pessoa pode sentir que de facto já não se identifica, ou que aquela metodologia já não é indicada, ou que precisa procurar noutros sítios. Está tudo certo, está tudo certo. Aqui o objetivo é que a pessoa tenha o que ela precisa a cada momento. Então, se tiver que fazer pausas de terapia, faça. Se tiver que explorar outras terapias, faça também, porque a psicologia não acho que tenha que invalidar a pessoa procurar outras respostas noutras áreas mais holísticas, por exemplo. Mesmo faça psicoterapia, psicologia convencional. Não invalida que procure outro tipo de assistência na acupuntura, no reiki, no yoga, eu sei lá, noutro tipo de terapias que são consideradas mais esotéricas. Portanto, elas são complementares. Eu acredito que a pessoa pode ir buscar várias respostas, várias curas, vamos colocar assim, em vários sítios, em abordagens mais energéticas ou esotéricas, em abordagens mais clássicas, ou mesmo através da abordagem médica, não é? Se tiver algum sintoma, alguma doença, tudo isto, para mim, deve ser complementar. Então daí eu achar que é importante as pessoas verem a terapia não como urgência, não porque eu agora estou completamente no lodo, na lama, desesperado, desesperada, angustiada e quer resolver já. Até porque muitas vezes verifico as pessoas que mais têm urgência a marcar, pois quando chega a hora da consulta, já passou, já não me sinto assim. Tanto que as pessoas muitas vezes marcam no desespero, naquele momento de impulso. Porque eu acho que sim, é preciso ter coragem para marcar uma terapia no sentido em que vou mostrar-me a alguém, vou mostrar as minhas vulnerabilidades, vou ter que expressar uma coisa que para mim é difícil e que se calhar nunca falei com ninguém, ou ter que explicar como é que eu cheguei aqui, ou ter que falar na minha história de vida, tocar em tantos pontos dolorosos, principalmente se os evitou até aqui, olhar para eles. Eu sei que isso realmente é desafiante, é custoso. Tanto que as pessoas que chegam à primeira consulta estão nervosas, estão ansiosas, estão inseguras, têm receio. Será que vão achar que a minha questão é parva ou ridícula ou que isto afinal não é nada demais e vão desvalorizar o que eu tenho para dizer? Será que me vou identificar com outra pessoa? Será que essa terapeuta me vai poder compreender? Esse terapeuta me vai conseguir compreender? Se me vai conseguir ajudar? Quanto tempo é que isto leva? Como é que é esta terapia? Como é que funciona a hipnose? Como é que é estas constelações? Tantas são as suas questões. Eu sei que sim. E uma primeira consulta serve essencialmente para isso, ou deveria servir para isso, em que o terapeuta se apresenta a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, explora a história de vida da pessoa. Claro que não tem que contar tudo numa primeira consulta, porque há pessoas que chegam lá à consulta e querem
desbobinar tudo o que aconteceu, não é? E é difícil nós, numa primeira consulta, recolhermos os detalhes de toda a sua história de vida. Então, serve para recolher o que preocupa a pessoa, o que é que ela quer trabalhar, o que é que ela precisa, qual é a ajuda que ela está à procura, quais são as expectativas para a consulta. E nós avaliamos tudo isso, apresentamos o nosso trabalho, recolhemos os objetivos terapêuticos e dizemos à pessoa o que é que podemos fazer por ela, de que forma é que nós podemos ajudar. Pelo menos esta é a minha primeira consulta, não é? Claro que depois o processo terapêutico decorre a partir dali. E acredite, eu já houve o tempo em que eu tinha muita pressa de resolver os problemas das pessoas, como se eu conseguisse resolver os problemas das pessoas. Não. Eu dou as técnicas, mostro as ferramentas, o caminho, ajudo a fazer uma análise, um processo de autodescoberta, de autoanálise, em que descobrimos a causalidade, como é que tudo está ligado, quais são os temas principais, as feridas, o que é que precisa ser visto, o que é que precisa ser acolhido e de que forma é que podemos fazer isso em termos práticos. Porque nas minhas consultas, concretamente, não é só um processo de análise, é também exercícios, dinâmicas, práticas que levam a pessoa ao resultado que quer atingir no fundo, não é? Então fazemos essa jornada, esse caminho, e isso leva tempo. Então eu sei que desse lado que me está a ouvir, se está no desespero, se de repente percebeu-se que precisa muito fazer terapia, tenha paciência, tenha calma, faça-o de facto de forma consistente, com alguém que se identifique. Eu acho que isto é fundamental. E se por algum motivo vai ao psicólogo, à psicóloga e sente já lá vai há imenso tempo, sente que não se está a conseguir identificar, ou que sente uma postura crítica do outro lado, ou que se sente julgado ou julgada do outro lado, ou sente que a pessoa não a entende, não o entende, as técnicas que ensina não ressoam consigo, os exercícios, as dinâmicas, o que quer que seja, procure outra pessoa. Procure alguém que lhe faça sentido. Procure alguém que o possa ajudar. Não é? Portanto, faça esse processo ao longo do tempo necessário para se sentir bem, porque também vejo muitas pessoas chegam ali a um determinado ponto que veem que é difícil, que leva tempo, muitas vezes desesperam, desmotivam, desistem, desaparecem, depois voltam novamente, ou seja, são assim os intermitentes, não é? Os clientes intermitentes que só vêm quando estão naquele momento de crise e depois desaparecem, ou seja, não vão em profundidade às coisas, porque é assustador, porque é doloroso, porque estão em negação, ou porque estão em resistência, ou por dar trabalho, ou porque por vários motivos, ou pela parte financeira, que eu sei que despender dinheiro para uma terapia não é de ânimo leve, não é? Quando nós temos outras despesas e outras coisas prioritárias por vezes acontecem e que nós não podemos controlar. Mas sim, acima de tudo, acho que esse tempo, esse processo, esse investimento em si é necessário, é imprescindível. Eu acho que todos nós devemos trabalhar a nossa componente psicoemocional, pois eu cada vez mais aprendo sobre a gênese da doença e o que está por trás dos cancros, ou de outras doenças cardíacas, cardiovasculares, dos intestinos. Portanto, têm na base questões emocionais, psicoemocionais muito profundas, do próprio sistema, do nosso próprio clã, da nossa herança genética e psicoemocional. Portanto, acima de tudo, fazer terapia devia ser vista como uma forma de prevenção para futuras doenças, não só intervenção. E liga-se aqui com este tema que eu trago hoje, para a terapia como caminho e não como urgência. Porque prevenir a saúde é uma coisa que devia ser transversal a todas as áreas, a área médica, a área educacional, a área da psicologia, da terapia, não é? Poder ser feita de uma forma preventiva. Portanto, irmos fazendo esta higiene emocional, tal como fazemos a higiene física, fazemos o exercício físico, as massagens que muitas vezes deveríamos fazer e não fazemos, não é? Portanto, o nosso duche, a nossa higiene, as nossas refeições, a nossa alimentação, a hidratação que fazemos consistentemente e diariamente, devíamos poder fazer o mesmo com a nossa saúde mental. Portanto, sejam práticas meditativas, exercícios de relaxamento, de respiração, simples que possa fazer no dia a dia, não é? Portanto, a sua terapia semanal, quinzenal ou até mensal. Eu acho que isto devia, e cada vez mais vejo que isto acontece, pois cada vez mais pessoas me procuram com o intuito do autoconhecimento, devia ser cada vez mais comum. E eu acho que sim, cada vez é mais comum. Portanto, eu aposto nisso, eu acredito nisso e eu acabo por incentivar e aconselhar a isso mesmo. Portanto, faça realmente o seu processo pelo tempo que for necessário e assim que seja necessário.